Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho hoje a gente vai falar sobre o sistema de gerenciamento de turmas virtuais de idiomas, que vai ser possível gerenciar os alunos, atribuir notas, frequências, gerenciar atividades e basicamente isso. Bom, quem está fazendo o trabalho sou eu, a Gabriela, o Esdras e o Danilo. Bom, para começar, no nosso levantamento de requisitos, as entidades que a gente vai trabalhar são os alunos, professores e o administrador do sistema, que eles são dentro da classe de pessoa, a turma de cada idioma, as atividades que vão ser atribuídas e as publicações que podem ser feitas. De requisitos funcionais, a gente tem o do administrador, que ele pode gerenciar as pessoas e as turmas, o professor que ele pode gerenciar as atividades, atribuir frequências e notas e controlar o feed, que vai ser o mural de cada turma de idioma. Os alunos eles podem acessar as turmas que estão inscritas, fazer publicações de feed, inserir comentários nos feeds, respostas nas atividades, fazer comentários, ver as notas e as frequências. E, por fim, a gente vai ter as notificações que vão ser enviadas por e-mail para quando tiver alguma ação que foi realizada no sistema, mediante aquela turma. Bom, e para esse projeto, como métrica, a gente utilizou algumas métricas relacionadas à orientação a objeto, né? Entre elas, a gente utilizou scripts de cenário, que seriam os casos de uso. Nas nossas estimativas, a gente estimou que estariam entre 35 e 45 casos de uso, com base nos requisitos que a gente tem até o momento. Na questão das classes-chave e nas classes de apoio, a gente estima que tenha de 8 a 10 classes-chave e também 8 a 10 classes de apoio. Mais ou menos ali uma média de uma classe de apoio para cada classe-chave. E também os subsistemas que a gente imagina seriam mais ou menos 3, de acordo também com os requisitos que a gente tem até o momento, né? Sendo ali um de cadastro, um de gerenciamento e outro também de acesso ali do aluno, né? Na parte de estimativa de software e ambiente, a gente teve a nossa estimativa de software avaliada aí mais ou menos em 10 horas por cada caso de uso, o que totalizaria entre 350 e 450 horas, e 8 horas para cada classe-chave. Então, totalizaria ali entre 64 e 80 horas, mais ou menos. Para cada classe de apoio, a gente estimou umas 5 horas para cada uma, o que poderia variar ali entre 40 e 50 horas no total. Fazendo aí um apanhado, uma soma das horas estimadas, né? No pior caso, a gente teria 580 horas e no melhor caso, se tudo fosse da maneira mais rápida, 450 horas. Considerando o prazo que a gente estimou, isso nos dá mais ou menos de 180 até 300 horas para alocar conforme necessidade, para reuniões ou outros imprevistos. Na estimativa de ambiente, no ambiente de desenvolvimento, a gente tem algumas ferramentas que estão listadas para serem utilizadas, como a IDE VS Code, a partir da versão 1.84, e também alguns gerenciadores de pacotes ou outros frameworks que vão nos ajudar nesse desenvolvimento, como o NPM a partir da versão 18, o Node.js a partir da versão 18 também, o Java JDK a partir da versão 11, o Maven a partir da 3.9 e também outros frameworks que podem ser adicionados aí, né, conforme o desenvolvimento for avançando. Já no ambiente de produção, a gente estimou que seria necessário um servidor dedicado para aplicação, um servidor dedicado para API e banco de dados, e também, no caso, o cliente aí, ele precisaria ter adquirido um domínio, né, para que a gente consiga hospedar isso tranquilamente. Bom, sobre o cronograma, a gente separou em 3 etapas, que seria mais a questão de levantamento de requisitos, né, que duraria ali em torno de 6 dias. A parte de desenvolvimento, que teria ali a maior parte do cronograma do projeto, né, com 69 dias. E a parte de manutenção, como última etapa ali, que seria por volta de 20 dias, totalizando os 95 dias aí, ou 760 horas para o desenvolvimento do projeto. Bom, para precificação, a gente acordou com o cliente, né, de que o código-fonte iam ficar em propriedade do cliente e que o escopo seria um fechado.
Quanto aos custos do projeto, nós temos 3 tipos de funções, né, que são gerente de projetos, analista de sistemas e os programadores. De acordo com a nossa referência de novembro de 2023, esses são os preços que foram registrados aí com base o custo por hora. E aqui, né, a gente está levando em conta o preço da função, quanto ao número de dias que ele vai trabalhar e a etapa do projeto que ele vai trabalhar. Então, aqui a gente, por exemplo, tem o gerente de projetos, que ele vai trabalhar 5 dias no levantamento, e o custo dele, nesses 5 dias, vai ser de 8.000. Então, a gente pegou o salário lá de custo hora, multiplicou pela quantidade de dias que trabalha, que são 8 horas por dia que a gente deixou, e multiplicada, então, por 5 dias, e aí deu esses 8.000. E aí, por fim, a gente vê aqui embaixo na duração, que são a quantidade de dias com base no cronograma que a gente viu anteriormente. E aqui na última coluna tem o total de custos e horas, quantos dias cada funcionário gastou aí no projeto e o custo que teve aí desse colaborador. E ali embaixo de tudo o preço total. Bom, falando um pouco da parte de controle de versão, né? Basicamente, a gente vai seguir essa parte de controle aí em 3 tópicos, né? Que seria a parte de ferramenta de versionamento. A gente utilizaria o Git e o GitLab. O Git para lidar diretamente com os versionamentos do código, e o GitLab a gente utilizaria para lidar com a parte de armazenamento remoto do repositório ou do projeto em questão. A gente seguiria a estratégia de branching utilizando o framework do Gitflow, que ele basicamente é ilustrado pela imagem que está aí na tela. Basicamente, a gente separa as branches em 4 categorias, que seria a branch principal, que seria a main, ou a master, né, e a develop. A main seria onde está o projeto em produção, e a develop seria a versão copiada daquilo para a gente conseguir trabalhar na parte de desenvolvimento. Aí tem as branches de feature, que seria a branch que a gente copia da develop para criar novas funcionalidades. Tem a branch de hotfix, que seria a correção de bugs do que a gente identifica no que está em produção, né? Então, ela é uma cópia do que está na main. E também tem a branch de release, que é basicamente o processo que a gente tem para poder criar novas versões. E é a partir dela que seria integrado novas versões, as novas versões do código atual, que foi feito durante a branch de desenvolvimento, para a branch master. E utilizando esse framework também, a gente utilizaria as boas práticas de versionamento, que adotam os processos do Conventional Commits, que ele aborda 3 tópicos, basicamente, que seria a parte de commit descritivo, como pode dizer, você basicamente cria mensagens de commit clara e descritiva, e também abordando essa questão das flags, né, que você define uma semântica para aquele commit que você está fazendo. Basicamente é o que está no exemplo aí, que é, por exemplo, feat, criação da página de login. Esse feat é uma abreviação de feature, que do inglês significa funcionalidade, né? Então, por exemplo, ele não segue o que está na branch, mas, por exemplo, se você criar um hotfix, aí seria fix, correção de página de login, por exemplo. E também dá para adotar a estratégia se o commit vai ser em inglês, padronizado para todos os commits, ou no português mesmo, dependendo do que o time de desenvolvimento resolve adotar. Basicamente, a parte de boas práticas de versionamento seria isso. Agora, a gente tem aqui também a questão do plano de qualidade. O plano de qualidade a gente definiu em 3 quadros principais, que seria basicamente o objetivo para atingir a qualidade, a estratégia que a gente teria para alcançar esse objetivo e quais seriam os processos abordados nessas estratégias.
Então, basicamente, o nosso objetivo é alcançar o auge tanto na funcionalidade, no desempenho, na segurança, na usabilidade e manutenção. Usabilidade seria mais a experiência do usuário com a interface e etc. Manutenção seria mais a questão do time conseguir realizar manutenção no projeto com facilidade, por assim dizer. Aí as estratégias para garantir esses objetivos seria a utilização de teste, né, tanto de código quanto de interface, revisão de código entre os desenvolvedores, padrão de codificação também entre os desenvolvedores para não ter conflito de tipos de codificação diferentes, né, então definir uma padronização comum para todos. Análise estática de código, né, que seria mais a identificação de sintaxe, etc., verificar se está tudo correto na questão do código. E monitoramento e logging também, que seria basicamente colher eventos de interface e logging do que acontece nos serviços. E os processos que a gente adotaria, né, para abordar essas estratégias são basicamente 3. Nos testes, a gente utilizaria ferramentas como o Jest e o RTL, né, que é o React Testing Library, para a gente fazer testes de interface e de código também, por parte do front-end, e o JUnit e o Mockito, por exemplo, para testar serviços do back-end. Né? A gente também utilizaria o feedback contínuo, né, que basicamente seria a questão de colher feedback constante com o cliente, né, sobre como está o projeto, etc., e a análise de qualidade. Basicamente, a análise de qualidade seria a questão dos code reviews, seria as ferramentas que a gente utilizaria como padronização de código, a questão do code review, por exemplo, os tópicos que a gente adotaria para definir que o código está aceito para passar para as próximas etapas de merge, por exemplo, com a branch de desenvolvimento, a branch de release, perdão. Deixa eu ver o que mais. A parte de análise estática do código também seria uma boa nessa questão de revisão. E também a análise de qualidade seria basicamente, o intuito disso tudo seria para poder identificar a oportunidade de melhoria do desenvolvimento e do desenvolvimento para com a aplicação. E seria basicamente esses processos que a gente teria para alcançar o plano de qualidade. Bom, os riscos que podem acometer o projeto ao longo do seu desenvolvimento seria perda de mão de obra, alteração do comportamento de funcionalidades, que seria trocar tem lá a funcionalidade fazendo tal coisa e aí muda para fazer outra coisa, alteração do escopo, o desenvolvimento que não agrada a expectativa do cliente, alguns custos adicionais que seriam para adição ou alteração de alguma funcionalidade e a própria cronograma que pode ser alterado dependendo de algum fator externo aí, ou interno do desenvolvimento. Bom, quanto à solicitação de alterações ou detecção de bugs, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Caso o cliente ou outra parte interessada identifique alguma mudança que deseja solicitar, ele pode preencher o formulário que vai estar disponível durante todo o projeto, né? Após preencher esse formulário, ele passa por uma fase inicial, uma triagem, para identificar ali qual se seria viável aquela mudança, os critérios como urgência, importância e também os recursos disponíveis no momento, né? Passando dessa fase, iria para uma avaliação técnica, que aí seria avaliado melhor o impacto dessas mudanças, tanto no cronograma quanto nos custos, né? Depois feita essa avaliação técnica, é feita uma reunião de tomada de decisão aí com todas as partes envolvidas, que após essa reunião saio com um status de ou aprovado ou recusado, ou como pendente de mais informações. Se for aprovado, aí tem um ajuste de cronograma para se adequar às novas informações disponíveis, né? E também na parte de implementação e pós-implementação, todos os processos que já são seguidos no projeto normalmente serão seguidos também. E após a conclusão da implementação, todos os documentos, manuais, requisitos relacionados à alteração feita vão ser atualizados também. Quanto à detecção de bugs, se um bug ele for identificado após a entrega do projeto, então é feita uma análise e caso seja confirmado que realmente se trata de um bug, é convertido, né, uma solicitação formal de mudança do sistema. E aí, caso esteja dentro do período de garantia, né, que foi estipulado em 12 meses, a alteração será realizada pelo time de desenvolvimento
e caso não esteja mais no período de garantia, então devem ser negociados novos termos aí para implementação dessa alteração. Bom, essas são as nossas referências aí para poder redigir esse documento, e muito obrigada pela atenção.